Som. Bom dia, irmãos. Hoje, no calendário cristão no mundo todo, apesar que já viveu um período de maior ênfase, é uma data importante para o cristianismo. É um marco decisivo para a nossa fé. Se não crermos na ressurreição de Jesus, cai por terra todas as outras coisas, todas as outras nossas crenças. Porque ele não passaria de um filósofo bom, por sinal, de um líder religioso, de um líder político. Mas, pela fé e por fé, eu creio que Jesus está vivo. Lá quando estava entre os meus 56 e 57 anos, eu estava concluindo meu curso nas faculdades batistas do Paraná. E eu marquei um horário para conversar com o diretor da faculdade, Dr. Jaziel. E eu tinha sido recomendado por um professor aqui da Metodista, como a minha área é teologia prática, que eu fosse fazer o curso onde eu faço hoje, no Sul. E eu queria saber a opinião dele, eu precisava da opinião dele. Ele disse: pode ir, sua fé é consistente. É claro que todos nós temos dias de dúvidas, mas as dúvidas levam também à descoberta de respostas. Eu sempre ouvi com muito cuidado alguns teólogos que têm por hábito desconstruir os textos e desconstruir aquilo que eu creio como verdade bíblica. Certa ocasião, alguém chegou para mim e disse: o senhor sabia que aquele texto de Lamentações 3, 20, que diz 21, 22, 23 não constam nos melhores textos, é um texto espúrio? Eu disse: eu não sei se é espúrio, eu sei que a benignidade do Senhor jamais acaba e as suas misericórdias não têm fim, e isso faz bem para a minha alma. Como isso é publicado, eu sei que eu vou cavar um buraco agora para mim mesmo, mas eu acho um crime contra a fé alguns professores em várias instituições teológicas desconstruírem de forma tão brutal, eu digo até criminosa, a fé de quem chega. Geralmente professores que, quando muitos estão envolvidos com a igreja, sentam em bancos de grandes igrejas. E muitas vezes o aluno, especialmente aquele que vem do interior, mais piedoso, em um momento indevido, quase que a sua fé é destruída. Se ele é alguém que tem o hábito da leitura bíblica, se ele é alguém que tem o hábito de oração, esses homens sentem, acho que, um prazer mórbido em expor seus conhecimentos acadêmicos, roubando a fé de muita gente. Teologia não é isso. Aí eu volto à reforma. Vera teologia est prática. Verdadeira teologia é prática. Nasce do povo, no meio do povo. O povo é co-sujeito. O
por ajuda na construção dos princípios, das reflexões teológicas. Eu dei essa introdução, e sei que alguns não concordam com o que eu digo, mas eu entendo que ninguém começa criando filho dando feijão. Tem um tempo do leite, tem um tempo da papinha, vai ter o tempo. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Falar para a ressurreição de Cristo, para quem não crê na ressurreição de Cristo, não tem sentido. Para que eu possa crer na ressurreição de Cristo, eu tenho que crer na morte vicária de Cristo. E eu percebo que a dificuldade das pessoas, do povo em geral, não está em reconhecer a figura do Jesus histórico. Esses 2 dias foram meio tumultuados, mas eu tenho um artigo para escrever, mais que um simples Galileu. E no ano 73, especialmente 73, ano da época da Bossa Nova, havia uma música do Cláudio Fontana, cantada pelo Antônio Marcos. Todo mundo cantava: ei, irmãos, vamos seguir com fé. Tudo que ensinou, se você sabe o que tem, estava lá. O homem de Nazaré, está lá. E você vai refletir aquela música e vai ver que ele não tem dificuldade na questão do Cristo histórico. Não se tem dificuldade em ensinar, em pensar no Cristo que ensinava o amor. Mas quando se entra na questão da salvação, e aí entra a questão da morte vicária, e entra a questão da ressurreição. São pilares. O texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Dificilmente você, meu irmão mais jovem, que está aí no ensino, na universidade, você vai encontrar alguém que diga: eu não creio nesse Jesus histórico. Que aí vai romper com muitas coisas, muitos escritos, teorias de religiões, ciências das religiões, história das religiões, vai se encontrar com Jesus, esse Jesus histórico. O problema é se eu creio além desse Jesus histórico. Essa é a questão. Se eu creio e atribuo a esse Jesus histórico referências e valores espirituais. Jesus sempre soube para que veio. Ele sabia que importava que o Filho do Homem padecesse, morresse e ao terceiro dia ressuscitasse. Mas e a nossa fé nisso? Porque se tivermos essa compreensão da fé, algumas coisas precisam ser repensadas em nossas vidas. Epa, Jesus para mim não é só uma ilusão. Jesus para mim não é só uma história que me contaram na infância. Jesus é vivo. Ele está vivo. Eu dependo dele para perdão dos meus pecados. Aí eu vou ter que entender que tem o pecado. E minha pregação hoje aqui não é sobre pecado. Mas o pecado separa o homem de Deus. E todo pecado é perdoado por Jesus. Por Deus em Jesus. Diz o texto: ora, vos lembro, irmãos,
Que o Evangelho, 1 Coríntios 15, estou lendo o versículo 1. Que o Evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que conservais como vos anunciei, e não quer que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que o Senhor, que Cristo, que é um título messiânico de Jesus, o Cristói. Paulo reconhece, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o Messias, o prometido. Aquele que é a promessa de Deus e veio para nos salvar. Tudo isso está no nome Cristo, no título Cristo. Morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. E Paulo traz à memória que a referência disso, que a base conceitual do que ele está falando, são as Escrituras. Você sabe que você da área da economia, quando dá uma opinião na economia, você o faz baseado em conceitos. Pode diferenciar as linhas? Pode. Mas você parte de um pressuposto, de um conceito, de um embasamento. E Paulo está dizendo aqui, mesma coisa no direito, na pedagogia, na música, onde você estiver. Paulo está dizendo, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Por isso que há tanto interesse na desconstrução das Escrituras, pelos teólogos liberais. Que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim como um abortivo, pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos. Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que Deus ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos também não ressuscitam. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. Ora, se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda estáis mortos em vossos pecados. Logo também os que dormiram estão perdidos. Se é só para essa vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Hoje, é um tempo, onde o principal não está nos votos de uma feliz Páscoa, porque se você não tem Cristo, não há Páscoa para você. Quem está sem Cristo continua escravo. A feliz Páscoa é para aqueles a quem Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Não existe para os que se afirmam cristãos Páscoa sem salvação.
Por isso, a principal ênfase deste dia não está no almoço de família, no almoço especial, algumas celebrações que fazem, mas está na reafirmação da fé que Jesus ressuscitou. É interessante, irmãos, que Paulo não só traz o seu embasamento conceitual a partir das Escrituras, como ele também vai considerar as narrativas e os testemunhos como referencial teórico àquilo que está afirmando. Paulo invoca o testemunho de pessoas. Paulo invoca aqueles que foram testemunhas oculares do que aconteceu. O texto diz que Cristo morreu por nossos pecados. Esses dias eu fico imaginando como ficou a cabeça daquele povo naquela época. Aquele povo vivia sob jugo. E o jugo romano não era brincadeira. Era um jugo opressor. E a opressão não se faz apenas através de demônios, mas se faz também através de cavalos de demônios. Estou falando de gente. Crianças eram vítimas dessa opressão da época. Famílias, que família? Que conceito de família? Que respeito à mulher? Que respeito ao povo? Que respeito às necessidades? Então, de repente, se ouve falar durante 3 anos de um Jesus, de um Nazareno, que fazia milagres, e se Deus não estivesse com ele, isso não poderia ser feito, isso era notório, isso era conhecido. A questão é que isso começou a incomodar Jesus. Sabia para o que veio. Às vezes coisas más acontecem nas nossas vidas, a minha vida e a sua. Às vezes nós sofremos injustiças. Às vezes nós também cometemos injustiças. Às vezes nós sofremos perseguição. Outras vezes também perseguimos. Às vezes nós sofremos intolerância. Outras vezes somos intolerantes. Mas Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Isto é, Deus tem o poder para reverter. Mas a reversão de que Deus faz não quer dizer que Deus vai abençoar o ato praticado de injustiça e o praticante da injustiça. Porque Deus vai precisar corrigir. Aquele povo, como todo povo, era um povo que tinha suas necessidades. E de repente, este homem veio trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de renovo, e com poder operou poderosamente milagres e curas, transformações. E quem viu a cantata de domingo à noite, viu aquele diálogo de Nicodemos, muito interessante, e as coisas começaram a
começaram a criar problemas porque partes das autoridades religiosas da época já estavam indo para o discurso de Jesus, daquilo que Jesus estava ensinando. Lá no capítulo 14 de Marcos, já havia uma perseguição velada a Jesus. Se naquela época tivessem institutos de pesquisas, as pesquisas davam favoravelmente índice a favor de Jesus. Isso não podia acontecer por dois aspectos. O cristianismo não era uma crença, um judaísmo aperfeiçoado ou melhorado. Ainda que tivesse influência judaica, não era. Por isso que você vê ainda hoje a tentativa de alguns querendo judaizar a igreja. Mas ainda que fosse um povo não estimulado à rebeldia por Jesus, é um povo que não chamava César de Kyrios, Senhor. Senhor, só um. E vocês vão ver isso a partir de, acho que de maio ou junho. Nós vamos iniciar um tour pela história da igreja, acho que em 7 ou 8 blocos. E nós vamos, na horário da EBD, os irmãos vão ter uma visão geral desses 2000 anos de história de igreja, abordando o princípio, valores positivos e negativos da própria época. E vocês vão ver um período de muita perseguição à igreja e muitas mortes, porque os cristãos não se subjugavam, ainda que reconhecessem a autoridade temporal, política de César, não reconhecia no César Senhor, Kyrios. Ora, o texto diz no versículo 14, 1 e 2, que dali a 2 dias era a Páscoa, festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas estavam buscando prender Jesus, buscando como prender Jesus à traição para o matarem. Pois eles diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Porque se considerarmos que faltavam 2 dias para a Páscoa, há 5, 6 dias atrás, esse povo foi para as ruas de Jerusalém aclamando, bendito, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana, que na tradição cristã romana é conhecida como Domingo de Ramos. Pensem nisso. Então, o que fazer nesse período? Porque Jesus precisava ser morto à traição e realmente precisariam destruir tudo aquilo que era a imagem dele. A mão de Deus pesa sobre essa gente, claro. Ainda que este fizesse parte da obra vicária de Jesus. Alguém que goste de ler, alguém que goste de... Advogados, inclusive, deviam ler esse livro. Pessoas que gostam de teologia. É de um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben. Pilatos e Jesus, é produzido pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele vai, do ponto de vista do direito, ele vai mostrar o que foi o conchavo do poder religioso e da autoridade política, do poder político, para destruir Jesus. Jesus não teve julgamento. Julgamento implica na possibilidade de você poder sair, a possibilidade de se tornar-se livre. Muito interessante. Esses homens armaram de tal jeito, e os irmãos que lembram a história sabem que eles tomaram todas as providências, inclusive colocando homens, guardas, no túmulo de Jesus,
para que não viesse nenhum dos seus discípulos e dissessem: por que isso? Por quê? Porque na medida em que Jesus rompesse a morte é o grande limite. A morte é o limite físico. E olha que esses perseguidores da igreja já buscam o corpo de Jesus físico há mais de 2000 anos. Porque não acha nenhuma falange. Porque reconhecer que um homem foi para a cruz e ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus, é assinar que aquilo que os cristãos creem não é uma alienação, mas uma convicção que faz toda a diferença. Por isso, o dia da ressurreição, e este culto em países cristãos, ele é mais celebrado do que propriamente o Natal. Porque qualquer líder nasce. Qualquer biografia que você lê, pelo menos vai ter a data aproximada de nascimento. Mas nenhum líder morre e ressuscita, e é visto, e sobe, confirmando assim que Jesus ressuscitou. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu sei que essa vida também é minha. Porque Ele vive, eu posso ter esperança. Porque esse corpo cansa. Eu sempre costumo dizer que a morte é bênção. Não compreendemos em dados momentos, mas é descanso. Mas a morte de Jesus não foi um descanso, foi um ato vil da politicagem humana. Quem quiser ler o livro, interessante. O conchavo perigoso, sempre perigoso, da religião com o Estado. E basta ver na história, que na própria história da igreja cristã, especialmente romana, homens que foram execrados, passado 400, 500 anos, são novamente julgados e são canonizados. Às vezes a mesma igreja que colocou na fogueira, 400 anos depois, diz que ele é santo, porque a acusação foi injusta. Jesus não teve um novo julgamento até hoje. Nem precisa. Ele precisa de corações que creiam. Porque se cremos só para essa vida, somos de todos os mais dignos de lástima. Porque você não tem perspectiva. Às vezes eu digo a Fátima, eu estou muito assustado. Muito assustado. E o que eu consigo preservar é a minha fé. Eu estou muito assustado com o mundo, muito assustado com as pessoas, muito assustado com a ética, muito assustado com os valores. Muito assustado com suicídio de criança, suicídio de adolescente. Vocês têm lido sobre isso? Escândalos que vão envolver igrejas, pastores. Eu tento manter e preciso manter a minha fé e a minha esperança. Agora, lendo ultimamente um texto, umas 2 semanas atrás, um texto do
Eu comentei isso um pouco no culto de oração sobre outra temática, mas também sobre esse autor. Onde diz, é Rubem Alves que fala isso num livro chamado Da Esperança. Isso que é um livro esgotado. Tem 3 ou 4 volumes na estante virtual. Não estou fazendo propaganda. Estou apenas dizendo que é um lugar onde você pode encontrar livros bons. Ele diz, numa referência à morte de Jesus e à nossa experiência de vida, achei muito interessante isso, que o evento da morte tornou-se ocasião para a ressurreição. E se eu for lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, diz assim: em verdade, João 12, 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Em outras palavras, torna a dar vida. E o que eu pensei sobre isso? Primeiro eu falo da certeza que eu preciso ter da minha fé na ressurreição de Jesus. Meu irmão, se você não crê na ressurreição de Jesus, você não é cristão, está no lugar errado. Porque se ele não ressuscitou, ele não tem poder para salvar. Como diz Paulo, continuamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso é aqui, ó. Isso é conceitual. E você sabe quando contrata um funcionário, seja que área for, onde ele é alguém que simplesmente repete comportamentos ou experiências dos outros, ou aquele que tem conceito. Ele tem conceito. Na educação isso é muito importante, inclusive ele tem conceito. É conceito aqui, ó. O meu Jesus ressuscitou. O meu Cristo ressuscitou. Agora também aprendo com esse texto aqui, essa referência interessante. Talvez sirva para a prática de vida. Que algumas mortes na nossa vida, coisas que morrem em nós ou para a gente. Não estou falando morte de pessoas que gostamos. Estou falando de experiências de perdas. Às vezes nós perdemos algumas coisas, como que se morremos por algumas coisas, ou algumas coisas morrem. Nós temos as nossas mortes. Elas poderão tornar-se ocasião para a ressurreição. Não sei se estou me fazendo entender. Algumas coisas que nós perdemos. Isso pela fé que temos em Jesus. Pela certeza que temos na ressurreição. Algumas coisas que morrem. Às vezes um emprego. Um relacionamento. Uma referência. Algo que você gostava muito. Elas morrem. E nós poderemos ficar só velando essas pessoas, ou essas coisas. Ou poderemos ver nessa experiência de morte o evento para a ressurreição, ou o potencial para a ressurreição. Jesus morreu para que ressuscitasse. Ele não precisava disso, mas nós precisamos. Nós precisávamos de um Salvador que vencesse a morte. Vencer as mortes não é fácil.
Eu não sei se você tem essa esperança, essa experiência. Parece que algumas coisas morrem em nosso entorno, nas nossas vidas. Como eu posso, através da minha fé em Cristo, potencializar essas coisas para a ressurreição? Elas estão mortas, mas podem ressuscitar com poder e glória. É claro que eu falo aqui do ponto de vista humano. Às vezes nós precisamos entender que a experiência da glória passa pela experiência do Calvário, mas o Calvário não ficou no Calvário. Jesus não ficou. Não compreendemos a história da nossa vida. Não compreendemos, às vezes, nossas memórias. Vamos ver isso a partir de maio, através de 5 ou 6 mensagens que eu vou partilhar com os irmãos. Algumas das nossas memórias, às vezes, nos puxam para baixo. Como eu posso, em Cristo, transformar isso com poder de ressurreição? Por isso que eu gostei. E ele fala isso numa referência à fé não apenas histórica, mas uma fé não apenas como referência ao passado, mas uma fé histórica, uma fé que é presente, uma teologia que é presente. Uma teologia que não é peça de museu, ou apenas referência, ou referências norte-americanas e europeias. Mas ele está dizendo que as nossas perdas, as nossas mortes, Deus poderá fazer com que elas tenham potencial e seja a oportunidade para a ressurreição. Às vezes alguém diz: pastor, o senhor está cansado? Estou, tenho mais cansaço, mas quando estou muito cansado, Deus me renova como as águias. E eu tiro força de onde eu não sabia que tinha. E vocês também fazem isso. Não é um privilégio só meu. Agora, tudo parte da convicção em torno de Jesus. Por isso tem muita coisinha bonitinha, muita coisa que leva a pensar em Deus, mas eu busco o selo das Escrituras nessas coisas. Tem que ter selo. Segundo as Escrituras, esse é o meu conceito. Eu creio que Jesus foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Isso é vital para a minha vida. Não apenas porque sei que quando esse tabernáculo se desfizer, o que eu tenho da parte de Deus é algo muito melhor do que esse tabernáculo. 1 Coríntios 5:1, se não me falha, ou 2 Coríntios 5:1. Agora, não se pode ressuscitar com o cheiro da podridão de um corpo morto. Jesus ressurreto não cheirava a podridão da carne morta. Estou dizendo, cuidado com os rancores que você traz dentro de você. Não se constrói um novo momento na vida cheio de rancores. Isso é carne podre. E não vai para a ressurreição. Mas o nosso Jesus está vivo. E lembre-se disso, irmãos. Eu tento aplicar isso na minha vida, que as mortes, as perdas em Cristo tornam-se eventos para a ressurreição. Vamos sair mais fortes. Vamos sair diferentes. Vamos sair, se essa ressurreição veio em Cristo, vamos sair mais humanos. Vamos sair mais compreensivos com a própria humanidade, com a própria finitude humana. E vamos sair mais dependentes de Deus, porque o poder é dele.
O poder é dele. O poder para fazer é dele. O poder que dá a morte, condição da ressurreição, é dele. Por isso o texto diz, foi para enaltecer a um poder que não está em nós, mas que está disponível às nossas vidas, através de Jesus. Nós vamos concluir este culto. Alguns têm dificuldade com o ritmo. Isso foi algo, inclusive, trazido pela reforma, viu, gente? Mas, se não gostar do ritmo, preste atenção na letra, que diz que Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus venceu a escuridão, o túmulo está vazio, cantemos a ressurreição. Agora vivo pela graça, Jesus se entregou por mim, o véu do templo se partiu, no terceiro dia o Senhor ressurgiu. Festa, alegria e louvor na terra, um dia verei o Senhor no céu, com grande fulgor meu Jesus voltará, e todo joelho se dobrará. É apenas uma forma festiva, no ritmo brasileiro, de cantarmos que Jesus ressuscitou dos mortos. Se não gostar do ritmo, pelo menos preste atenção na letra. Eu vou cantar para o Senhor, e Ele entende essas coisas também, tá bom? Amém. Fiquemos aí em pé. É a ressurreição de Jesus que nos faz olhar para frente. E a certeza que nós não dependemos apenas das circunstâncias desse mundo. Hoje à noite nós temos um culto cantado de Páscoa, os irmãos são convidados, e o coro canta, né? E Ele está vivo. Ele está vivo.
não sei se numa experiência de perda, se tivesse diante de alguém que morresse, você ficaria triste ou alegre se ele ressuscitasse. Depende de alguns casos, né? Alguns dizem, por que o Senhor fez isso, Senhor? Né? Mas eu penso que a atitude seria de alegria, de renovo. Jesus está vivo. Não dependemos só desse mundo aqui, só do poder, todas as nossas forças. Amém? Pai, graças te damos pela ressurreição do teu Filho Jesus e porque nós podemos vislumbrar um amanhã e um hoje na tua presença. Leva-nos agora em paz para os nossos lares e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e por todo o povo espalhado na face da terra. Em nome de Jesus eu oro. Amém.